Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior nós falamos a respeito do que são memórias. Nesse vídeo nós vamos tentar entender um pouco a respeito de uma estrutura no nosso cérebro que nos possibilita ser diferente dos outros animais não humanos. Mas antes, eu gostaria de contar uma história real, que aconteceu com um ferroviário em 1800, chamado Phineas Gage. Esse ferroviário estava trabalhando na ferrovia e estava tentando colocar uma bomba, em um buraco para poder abrir aquele caminho. E aí o Phineas Gage pegou e socou essa bomba, ele não sabia que não tinha areia ali em cima e tentou socar a bomba para se ajustar no buraco. E aí quando ele tentou socar a bomba com objeto perfurante, com uma barra de ferro, a bomba explodiu e a barra pegou bem no olho esquerdo do Phineas Gage, penetrou essa parte, até a parte de cima do crânio. Então perfurou toda essa parte. E aí conduziram o Phineas Gage até um hospital mais próximo, e o médico ele conseguiu tirar aquela barra de ferro, e fazer os curativos. Então o Phineas Gage não morreu, ele sobreviveu. E a curiosidade dessa história é o seguinte: antes do Phineas Gage sofrer esse acidente, ele era uma pessoa que ia na igreja, era uma pessoa religiosa, ele era ético, ele era uma pessoa moral, ele tinha moralidade, ele tinha bons amigos, falava com todo mundo, respeitava todo mundo, era uma pessoa pacata, tranquila. Então, a partir desse acidente, o Phineas Gage ele modificou o seu comportamento diante da sociedade. Então, Phineas Gage passou a ser uma pessoa grossa, ignorante, Ele não tinha pudor, Se ele tivesse vontade de fazer sexo, ele fazia em praça pública. Ele não tinha mais essa moralidade, E comia de qualquer jeito, com as mãos, não usava talheres. Ele passou a ser um sujeito diferente daquilo que ele era anteriormente. Então, a partir do Phineas Gage, veio vários estudos de neurociência, para saber o que houve com o comportamento daquele trabalhador, que antes era uma pessoa ética e moral, e de repente ele se torna uma pessoa imoral e antiética perante a sociedade. Então, verificou-se que essa parte do cérebro aqui, chamado lobo frontal, ela é responsável pela socialização do ser humano. É essa parte que nos torna sujeitos racionais. Então, é essa estrutura cerebral que nos diferencia o ser humano dos outros animais não racionais. Então, essa estrutura ela faz com que a gente tenha uma ideia de tempo passado, presente e futuro. E no caso do Phineas Gage, ele não tem essa ideia, de passado, futuro, presente. Ele tem lembranças, a estrutura da memória manteve-se intacta. Então, toda essa parte, ele lembrava de muitas coisas. Agora, com relação ao seu comportamento, ele mudou totalmente. Então, essa parte do cérebro, ela que faz com que nos tornamos seres racionais. Esse lobo aqui, chamado lobo frontal, ele
ele tem cerca de um terço, né, ele compõe cerca de um terço do nosso cérebro. Então, é ele que tem todas essas funções que faz com que nós somos o que somos. E também, de acordo com alguns estudos, né, ainda não tão conclusivos, mas alguns estudos apontam que existe mais neurônio nessa parte do cérebro, né, na parte frontal da testa. Então, essa parte da testa é que faz com que nos tornamos seres racionais, como eu já disse. Não? Então, tem mais neurônio nessa parte. E você pode verificar nos outros animais, como os macacos, ele tem uma parte frontal meio achatada para dentro, né? Então ele não tem a quantidade de neurônio necessário para fazer com que nos tornamos seres racionais, diferente dos outros animais. Então, toda essa construção humana, toda essa construção humana, ética, política, social, tudo que nós construímos durante toda a nossa vida, toda a nossa cultura, foi feito, né, porque nós temos essa estrutura que nos permite pensar, racionalizar as coisas. Então, é essa estrutura do cérebro que nos diferencia dos outros animais não humanos. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Mas tem tem muito mais coisas, né, envolvida nessa estrutura que podemos estar conversando em outras ocasiões. Mas eu queria só dar uma pincelada do da estrutura, né, de qual é a estrutura do nosso cérebro que nos torna esses seres incríveis que somos nós, seres humanos. Então é isso. Se gostaram, inscreva no canal, nós vamos estar falando de várias outras coisas. E deixe o sininho ligado, tá? Dá um like aí, tá? Vamos estar conversando a respeito de outras estruturas do cérebro, porque são várias. O cérebro ele não se resume apenas o cérebro é apenas uma parte da nossa que está dentro da nossa estrutura craniana. Existe muito mais coisas aí a ser discutido, muitas coisas. Então, vamos estar falando a respeito dessas outras estruturas. E já no próximo vídeo, eu gostaria de estar falando a respeito de uma das funções que faz com que nós aprendemos as coisas com o outro. Então nós vamos falar a respeito do aprendizado, como nós aprendemos as coisas. Então vamos falar de uma dessas possibilidades que existe dessa estrutura que faz com que nós aprendemos com o outro. Ok? Obrigado pela atenção. Obrigado pela paciência mais uma vez e eu agradeço muito. E não esqueça de deixar o sininho lá ligado para a gente estar podendo, para você perceber a hora que chega as mensagens, para a gente estar podendo estar discutindo, né, sobre o cérebro humano e as suas funções, né, que são de fundamental importância entender a nossa existência, né, que passa por esse órgão tão rico e infinitamente capaz de fazer com que nos tornamos humanos. Obrigado mais uma vez e até a próxima.